Gálatas 2:11, vamos fazer a leitura desse trecho da Bíblia. Vamos ler até o verso 14. Amém? Gálatas capítulo 2, verso 11 até o verso 14. Todos acharam? Amém? Então vamos fazer a leitura. Diz assim, acompanhe aí na sua Bíblia. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, pela leitura da sua palavra. Pedimos encarecidamente que o teu Santo Espírito ilumine a minha mente, para que eu fale a sua palavra com sabedoria, e todos que estão aqui e os que estão acompanhando pela internet possam ter a mente iluminada pelo teu Espírito Santo para a compreensão da palavra. Que o Senhor dê graça a todos nós e possa, através da tua palavra, nos conceder força espiritual. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos concluir nessa noite o capítulo 2 de Atos, ou de Gálatas, e temos aprendido muito nessa carta de Paulo aos Gálatas, e hoje não será diferente. Hoje nós vamos ver sobre o Evangelho, que é a justiça de Deus. O Evangelho é a justiça de Deus. Isso é muito importante para nós. E nessa parte do capítulo 2 de Gálatas, nós vamos ver como o apóstolo Paulo, ele agiu tendo essa convicção de que o Evangelho é a justiça de Deus. Isso faz toda a diferença quando nós entendemos claramente o que é essa justiça de Deus e como desfrutar dessa justiça de Deus. Isso porque nós temos visto muitos embates e muitas coisas que são apresentadas que tentam minar a nossa fé e quebrar o entendimento claro do Evangelho. E é bem importante entendermos que, para que nós recebamos graça, força espiritual, é preciso entender o Evangelho, compreender o Evangelho, ter a compreensão clara do que é o Evangelho. Então, quando eu venho à igreja, eu preciso entender a mensagem, entender a palavra. Se eu entendo a palavra, eu vou receber graça. Se eu não entendo, vai ficar difícil. Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É preciso conhecer. Então, se eu venho ao culto, eu entendo, eu absorvo a palavra, eu compreendo o que foi pregado, o que foi dito, eu vou receber graça, pois a palavra de Deus, ela é viva e ela é a resposta para a nossa vida, ela é a nossa segurança. Então, nós precisamos ter essa compreensão, pois no mundo que nós estamos vivendo, muitas coisas têm se levantado para trazer escravidão, para oprimir e para tirar a liberdade que foi alcançada em Cristo Jesus. Mas aqueles que têm segurança dentro do Evangelho,
como nós falamos na semana passada, não importa quem quer que se levante ou se apresente, ainda que tenha um título, ainda que diga ser alguma coisa, ainda que tente ou mostre que tem alguma posição de autoridade, mas se não está em conformidade com o Evangelho, com a palavra de Deus, isso não deve ser aceito. Foi o que Paulo ele apresentou quando nós vimos na semana passada na mensagem. Hoje nós vamos ver uma ação prática do embate que Paulo ele faz contra uma pessoa que tinha um título muito importante e era até assim, olhando na realidade da construção dos apóstolos, era até acima do apóstolo Paulo, porque havia sido o primeiro nomeado apóstolo. Mas, no entanto, não importa quem seja, estando contrário à verdade do Evangelho, esse deve ser conduzido ou advertido sobre a sua realidade e a sua conduta. Então, para começarmos, precisamos entender claramente o que é essa justiça de Deus. Nós vemos em Isaías 53, no verso 4 e no verso 5, vemos claramente como Isaías profetizou sobre o Messias, o Filho de Deus que viria, e nele estariam todas as nossas culpas, todas as nossas transgressões, todas as nossas falhas, tudo que nós cometemos estava sobre ele. Então, pelo castigo que nos traz a paz, das suas pisaduras nós somos sarados, restaurados, restituídos pelo sofrimento de Cristo. Essa é a justiça de Deus. É Cristo tomando a nossa dor, tomando as nossas transgressões, padecendo e sofrendo aquilo que nós deveríamos sofrer. Essa é a justiça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8, está escrito: Deus prova o seu amor nisto, que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Enquanto éramos pecadores, a nossa condição de pecador, Cristo morreu por nós. Por que isso? Cristo morreu por nós, porque éramos nós que deveríamos morrer. Éramos nós que deveríamos receber a sentença de morte pela nossa condição de pecador. Mas essa é a justiça de Deus, que Cristo morreu em nosso lugar, tomando o nosso lugar, tomando a nossa culpa, tomando as nossas transgressões. Assim também nós vemos em João capítulo 11, a partir do versículo 49 ao 53, quando diz: Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis? Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo, ou num só povo. Então, vemos claramente o sumo sacerdote que estava ali com todo o sinédrio para levar Jesus à cruz, à morte. Ele mesmo, sem saber, sem querer, ele profetizou: não é necessário que um morra por todo o povo, por toda a nação. Aí vem João mostrando que não só pela nação judaica, mas por todos os filhos de Deus espalhados por toda a terra. Aqui nós vemos claramente o que é a justiça de Deus. A justiça de Deus é que Cristo tomou o nosso lugar, é que Cristo tomou a nossa culpa, é que Cristo tomou a nossa dor, é que Cristo tomou a nossa aflição, é que Cristo tomou o nosso lugar na sentença que nós merecíamos. Essa é a justiça de Deus. Então, Paulo apresenta essa justiça de Deus, porque, sendo essa a justiça de Deus, nada, absolutamente nada pode substituir isso, ou pode ser auxílio
a essa resposta que Deus trouxe para mudar a humanidade. Nada pode mudar, ou seja, somente o Evangelho é a resposta. Por isso que o Evangelho é a justiça de Deus, pois o Evangelho apresenta claramente a mensagem de Jesus, que tomou a nossa dor, tomou o nosso lugar, tomou a nossa culpa, aquilo que estava sobre nós, Jesus tomou para si. E como diz Colossenses, ele pegou a cédula de dívida que era contra nós e cravou na cruz. Então, através de Cristo, nós somos livres. Desse evangelho é que Paulo ele apresenta aos irmãos das igrejas na Galácia, do qual ele escreve esta carta, com o objetivo de orientar e de agir para que os irmãos não se corrompessem na heresia que tinha sido infiltrada na igreja, ensinamento falso, ensinamento contrário, trazendo o judaísmo para dentro da igreja, o judaísmo para associar-se ao evangelho. Ele apresenta claramente que o evangelho não precisa de nenhum auxílio, de nenhuma cooperação. O Evangelho é suficiente para mudar a vida do ser humano, para mudar completamente a história e transformar o ser humano. Assim, dentro dessa compreensão que nós estamos vendo aqui na introdução, nós vamos abordar 3 pontos importantes do versículo 11 até o final desse capítulo, que é o versículo 21. Nós vamos abordar 3 pontos importantes para a nossa vida de fé e para um alerta que é trazido para todos nós, para que nós tenhamos posição firme, posição segura, posição autêntica e desfrutemos da cura verdadeira que está em somente o Evangelho. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa que nós vamos ver é que ninguém está acima do Evangelho. Ninguém está acima do Evangelho. Não existe pessoa que esteja acima do Evangelho. Por mais que tenha um título, por mais que seja reconhecido pelos homens, não importa quem seja, não está acima do Evangelho. O Evangelho é que é a base, o Evangelho é que é a diretriz para nós. O Evangelho que é a palavra, e a palavra está acima de qualquer homem, de qualquer pessoa, de qualquer ser dessa terra. Então todos têm que se dobrar ao Evangelho. Então se há alguém que esteja contra o Evangelho, ou andando de forma contrária ao Evangelho, não importa qual seja a sua posição, deve ser advertido, deve ser orientado, deve ser admoestado acerca daquela conduta que esteja vivendo. Assim Paulo nos dá essa resposta e nos mostra esta segurança. E quando é que uma pessoa ela se deixa ser intimidada ou se deixa ser escravizada por alguém que tem um título, alguém que tem uma posição? Essa pessoa ela só se permite isso se ela não conhecer o Evangelho. Se ela não tiver segurança dentro do Evangelho, se ela não saber claramente que a justiça de Deus é o Evangelho, e que esse Evangelho é Cristo, e que ninguém está acima do Evangelho, por isso todos têm que se submeter ao Evangelho da graça de Deus. Assim, meus irmãos, dentro dessa realidade de que ninguém está acima do Evangelho, nós temos aqui nesses versículos que nós lemos um episódio muito interessante, onde Paulo, apóstolo Paulo, ele corrige o apóstolo Pedro. Ele corrige Pedro, que estava vivendo de forma desagradável, uma conduta e uma atitude condenável, é o que ele diz, que não era digna do Evangelho. E por isso o apóstolo Paulo, ele repreendeu, ele advertiu o apóstolo Pedro, não temendo e corajosamente teve a posição firme. No versículo 11 que nós lemos, diz o seguinte: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua conduta, por sua atitude condenável.
Pedro foi corrigido por Paulo, porque a atitude dele, a conduta dele era condenável. No versículo seguinte, ele vai explicar que atitude, que comportamento é esse que ele estava vivendo. Mas de antemão, nós podemos observar que Paulo teve essa posição firme diante de Pedro, porque Pedro estava desviando daquilo que foi estabelecido por Deus, aquilo que Deus estabeleceu, que é o Evangelho. A atitude dele não era favorável àquilo que havia sido dado pelo próprio Jesus, pelo Cristo de Deus, aquilo que era necessário para a segurança da igreja. E por isso ele foi advertido e repreendido pelo apóstolo Paulo. Qual foi a conduta que Pedro ele teve? Qual foi a conduta que Pedro estava vivendo e que foi digna da repreensão do apóstolo Paulo? Pedro, ele foi à igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém era a sede onde ficavam os apóstolos. Ali era que se decidia, que se fazia as reuniões, os concílios, era na igreja de Jerusalém. A igreja de Antioquia, onde Paulo ficava, era a igreja missionária. Era de lá que se enviavam os missionários, era de lá que se enviava para os campos não alcançados. Então era a igreja de Antioquia. E Pedro foi até lá. E lá chegando, Pedro viu que lá tinha muitos gentios. Os gentios eram povos que não eram judeus. Todos os povos que não são judeus são gentios. E quando ele foi lá era uma igreja onde havia muitos gentios. E Pedro se associou com os gentios, vivendo junto com eles, comendo junto com eles, dando risada, comunhão, vivendo a alegria do evangelho junto com eles, sem obrigação da lei, sem obrigação de guardar preceitos da lei, sem obrigação de guardar mandamentos da lei, no sentido de sábado e costumes, sem guardar nada disso. Ele vivia essa liberdade e estava ali com os irmãos. No entanto, quando uma comitiva veio de Jerusalém, de judeus, enviado pelo apóstolo Tiago, Pedro, vendo essa comitiva chegar, ele logo mudou o seu comportamento, logo mudou, deixou de estar com os gentios e passou a viver a sua regra da lei, passou a viver o padrão da lei, passou a viver uma vida voltada pela lei e para a lei. Então, a sua conduta tornou-se uma conduta repreensível. E Paulo até destaca que isso era uma hipocrisia, pois ele estava com os gentios, vivia com os gentios, mas quando veio os judeus, vindo de Tiago, ele abriu mão desse comportamento livre e passou a guardar preceitos da lei. Então, esse foi o comportamento que trouxe a repreensão. Paulo, vendo isso, prontamente o corrigiu, o advertiu. Como pode você, sendo judeu e tendo essa liberdade em Cristo, vivendo essa vida em Cristo, agora você está se voltando e se dobrando aos preceitos da lei? Isso está errado. Não é assim que se deve ser, porque o Evangelho é suficiente e a lei, ela já teve o seu papel, já cumpriu o seu papel, não tem mais efeito. Agora a liberdade é em Cristo Jesus. Então Paulo repreende severamente e duramente ao apóstolo Pedro. E aí nós vemos essa lição, porque Paulo fez isso, porque ele tinha segurança de que a justificação está em somente Cristo. E nos mostra essa grande lição. Não importa quem seja, irmão, pode ser apóstolo, entre aspas, né? Apóstolos foram só os 12. Então pode ser bispo, pastor, evangelista, não interessa, não importa. Paulo mostra claramente a posição de não aceitar uma conduta contrária ao padrão que Deus estabeleceu. E o pior de tudo é que essas condutas, elas se tornam exemplo para outras pessoas entrarem no abismo. Torna-se exemplo para outras pessoas entrarem na escravidão. Isso é terrível, porque uma conduta contrária ao Evangelho torna-se um exemplo e outros vão adotar esse exemplo, outros vão abraçar esse exemplo e vão seguir essa mesma conduta. E foi o que aconteceu aqui que Paulo registra. Essa atitude de Pedro acabou influenciando os judeus que estavam lá em Antioquia, que já estavam vendo a liberdade em Cristo,
Isso contaminou a igreja, levando eles a também se dobrarem a essa situação e a esse comportamento. E o pior de tudo ainda, foi que Barnabé, escudeiro fiel, andando lado a lado com Paulo, nas suas viagens missionárias, primeiro que esteve ali com Paulo em todo o trabalho, na pregação do Evangelho, em avançar no campo, em proclamar o reino de Deus, Barnabé foi influenciado, se deixou influenciar, se dobrou a essa condição, se rendeu. Terrível isso, irmãos. Infelizmente é uma realidade que acontece não só naquela época, mas hoje, de igual forma, acontece também. Infelizmente, pessoas que achamos que nunca vão se dobrar a certas situações, infelizmente se lançam e se dobram, para nós vermos o poder que é uma influência, o poder que é uma influência quando está contrariando o Evangelho, andando de forma contrária ao padrão de Deus. Isso é terrível. Então, Paulo viu essa realidade, de que Barnabé, ele estava cedendo a esse padrão contrário. E por que isso? Porque ele perdeu essa segurança do Evangelho. Então, qual é a base que nos dá a segurança para avaliarmos todas as coisas e sabermos que aquilo que é apresentado de forma contrária, nós não devemos aceitar? Qual é a base para isso? Paulo diz no versículo 14 do capítulo 12 de Gálatas, diz assim: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? É o que Paulo diz aqui, ele estava fora da verdade do Evangelho. Essa verdade absoluta, essa verdade plena, essa verdade que é a segurança para a humanidade e a segurança para a igreja. Está fora da verdade do Evangelho, é digno de repreensão, independente de quem seja, pois não há ninguém que esteja acima do Evangelho. O que é o Evangelho, como nós dissemos? João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o Evangelho que traz a libertação plena. Essa é a justiça de Deus, que traz a libertação autêntica. Em João 19,30, Jesus disse: está consumado, está resolvido, está cumprido. Na cruz, ele cumpriu todas as coisas, cumpriu os seus 3 ofícios de Cristo: verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote e verdadeiro profeta, que resolveu completamente o problema da humanidade, o problema da escravidão, o problema da prisão espiritual, o problema do pecado e o problema da rebeldia contra Deus. Resolveu completamente. Por isso ele disse: está consumado, cumprido. Por isso em Cristo Jesus nós somos livres. Amém. Completamente livres. Então essa é a verdade do Evangelho, mostrando que em Cristo tudo foi consumado. E aquilo que Pedro queria viver, que era o padrão da lei ainda, ele estava completamente vivendo de forma contrária, pois a lei cumpriu o seu papel. A lei não é ruim, ela não é maligna, ela não é desprezível, pelo contrário, ela é boa. Ela cumpriu perfeitamente o seu papel. E ela, cumprindo o seu papel, entregou tudo ao Evangelho. Chegando o Evangelho, a lei já se estabeleceu, acabou. Agora é o padrão do Evangelho. Por isso, voltar a trazer as práticas da lei é algo abominável. E era o que estava acontecendo, pois eles estavam crendo em Jesus para a salvação, mas eles pensavam que a salvação não poderia vir apenas em Jesus. Era preciso trazer
os padrões da lei, porque essa foi a lei dada por Deus. No entanto, levantou-se Paulo, homem de Deus, levantou-se Paulo, cheio do Espírito Santo, para barrar essa ação, barrar essa proposta, ainda que a pessoa que estava apresentando era alguém que tinha um título muito importante naquela época, pois não há nada que possa mudar o Evangelho é suficiente. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele traz o alívio verdadeiro e perfeito de toda a carga da destruição e do pecado, porque ele é a resposta plena para a humanidade. Não adianta trazer qualquer outra coisa. Nós vimos na semana passada, o Evangelho ele é suficiente para nós, e por essa segurança do Evangelho que é suficiente, Paulo não teve medo de nada e nem de ninguém, ainda que alguém que tivesse um título, pois se Paulo se calasse nessa época, hoje a igreja teria que guardar a lei, guardar o sábado, circuncidar os homens, teria que guardar os dias de festa. Se ele se calasse, a igreja caminharia nessa conduta, seria adotado essa realidade que era contrária ao padrão de Deus. Mas graças a Deus que o Senhor levantou o apóstolo Paulo, e graças a Deus que o Evangelho não se perdeu, passou-se pela história e chegou até nós, e graças a Deus por esse Evangelho, e é esse Evangelho que nós precisamos guardar, enraizar no nosso coração e desfrutar e ter a posição firme em nome de Jesus, porque estamos vivendo dias completamente difíceis, muito difíceis, bem difíceis, tempos terríveis, muito terríveis. Assim, ninguém está acima do Evangelho. Paulo mostra isso, repreendendo Pedro, advertindo, corrigindo, para que ele não andasse dessa forma contrária. Irmãos, infelizmente nós vemos como hoje as pessoas elas estão se prendendo mais a posições e a títulos do que ao próprio Evangelho, e vivem uma vida escravizada mesmo dentro da igreja, infelizmente perdida e oprimida, e não consegue ter uma posição porque tem aquela velha história: é ungido de Deus, não posso tocar, não posso advertir, não posso falar, é ungido de Deus. Irmãos, isso é uma falácia de Satanás. No Antigo Testamento nós vemos como Deus tratava seus servos, o rei, os sacerdotes, levantava os profetas e iam diretamente até eles para adverti-los, para falar sobre o seu erro e suas condutas. De fato, Deus fazia isso no Antigo Testamento. Era difícil alguma pessoa normal chegar a alguém que tinha uma posição naquela época. Então Deus levantava os profetas. Mas depois que veio o Evangelho, depois que veio Cristo, depois que veio Jesus levantou a igreja, a ordem é: admoestem uns aos outros, corrija uns aos outros. Essa é a igreja, porque o ungido de Deus todos receberam a graça, todos receberam o Espírito, todos receberam a unção, todos são ungidos de Deus. Aqueles que estão em Cristo são ungidos de Deus. Então não importa quem seja, é preciso mostrar. Se não mostrar, como a pessoa vai se consertar? Como vai? Não tem como. Não importa quem seja. Eu tenho dito aqui à igreja, até se eu trouxer alguma coisa contrária, você não pode se calar. Você tem que ter a posição, você tem que ter uma postura. Se eu trouxer alguma coisa contra o Evangelho, você tem que ter uma postura, até para ajudar o líder. Isso é a realidade do Evangelho, é o que Paulo está fazendo. Não é que ele é mau, vou combater Pedro, porque Pedro é apóstolo maior do que eu, primeiro do que eu, então vou combater para eles verem que eu sou também. Nada disso. Para ajudar, para proteger a igreja.
para cuidar do próprio apóstolo Pedro. Por isso ele teve essa atitude que foi louvável, e que isso trouxe a libertação para a igreja, transformação para a igreja, que hoje não se precisa guardar os preceitos da lei. Mas muitas pessoas estão guardando coisas contrárias, aberrações, verdadeiras coisas malignas, por pessoas que trazem um falso evangelho, uma falsa palavra, uma falsa doutrina, e acham que estão debaixo de um milagre, mas na verdade estão na maldição. Porque o evangelho é único e suficiente, e a resposta plena para a nossa vida. Paulo estava disposto a entregar a sua própria vida. Paulo estava disposto a ir para a masmorra, calabouço, cisterna, prisão, não importa o que acontecesse por causa deste evangelho, e não importa quem quer que se levantasse, ele estava disposto. Esse é o reflexo da igreja. Quando a gente conhece essa justiça de Deus, nós temos a coragem do Espírito Santo para ter posição firme diante das coisas que são contrárias ao evangelho. Irmãos, a Bíblia diz em Mateus 24, surgirão falsos cristos e falsos profetas, fariam sinais e milagres, e se possível até fogo do céu faria descer, para enganar, se possível, até os escolhidos. Mas as pessoas não estão vendo isso, estão, infelizmente, abraçando coisas contrárias. Aqui é uma carta onde Paulo desperta a igreja para ter posição firme contra aqueles que trazem ensinamentos falsos e contrários, porque o ensinamento contrário e falso vai trazer uma falsa cura, uma falsa paz, uma falsa alegria e uma falsa salvação. Por um tempo tem aquela alegria, mas depois a destruição plena. O evangelho correto, ele traz a verdadeira cura, a verdadeira alegria, a verdadeira paz e a verdadeira salvação, porque para desfrutar de que Deus está conosco é somente pelo evangelho correto. Amém. E esse evangelho é somente Cristo. Tudo está em Cristo. Por isso Paulo teve essa atitude de mostrar claramente que a salvação em Cristo, ela nos libertou de todas as prisões e algemas e coisas que tentem se associar ao Evangelho para trazer salvação e vida eterna ao ser humano. O Evangelho é suficiente, não precisa de ajuda de nada e de ninguém. O Evangelho é completo, o Evangelho é perfeito e nele nós temos tudo que precisamos, tudo que necessitamos está no Evangelho. Amém. Assim, queridos irmãos, diante disso, Paulo explica a Pedro que até mesmo os judeus precisam ser salvos, até mesmo os judeus precisam de salvação, até mesmo os judeus precisam se dobrar diante da cruz de Cristo. As pessoas hoje têm ideia de Israel, aquela romantização, vou a Israel porque lá é o lugar extraordinário, é um lugar maravilhoso de espiritualidade e tudo mais, e ficam nessa idolatria a Israel. Ninguém pode negar que lá é a cidade onde Jesus andou e que realmente é um lugar que tem a referência e os pontos históricos e tudo mais. Mas não é mais essa realidade espiritual Israel. Claro que vai ter a promessa de Deus sobre Israel, mas isso é quando Deus cumprir. Agora, não é essa a realidade de Israel ser ou judeu, nada disso. O judeu precisa se converter a Cristo. Precisa reconhecer que Jesus é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. É o que Paulo explica aqui a Pedro. Não deve se apoiar na lei, porque até mesmo os judeus, eles precisavam se dobrar à cruz de Cristo, precisavam se dobrar ao Evangelho, precisavam se render a Cristo. Assim ele mostra, no versículo de número 15, ele mostra essa realidade. Ele diz assim: nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. É o que ele coloca claramente. Assim, nós também
precisamos crer em Cristo. Nós tivemos que crer em Cristo para ser justificados por Cristo. Ele começa falando sobre a raça eleita, a raça santa, povo escolhido. Ele diz: nós judeus de nascença, de nascimento, não somos gentios pecadores, não somos como os gentios pecadores. Ele mostra claramente que o povo judeu ele veio da descendência de Abraão, da escolha que Deus fez. Essa é a raça escolhida. Em Gênesis 17, verso 9 e 10, nós vemos aqui o pacto, a aliança que Deus fez com Abraão, dando a ordem a Abraão para circuncidar todos os machos, todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino. No 8º dia tem que ser circuncidada. Essa era a marca do povo que era o povo de Deus. Aquele judeu que não fosse circuncidado não era povo de Deus. Essa era a aliança, a marca que Deus fez com o seu povo, que Deus estabeleceu no seu povo. E em Deuteronômio 7, versos 7 e 8, Deus mostra que a escolha que Ele fez dentre todos os povos da terra, Ele escolheu Israel. Não foi porque Israel era uma nação poderosa, não foi porque Israel era uma nação numerosa, nada disso. Foi porque Deus simplesmente amou Israel. Deus os amou e por isso os escolheu e fez com eles uma aliança eterna. Então essa era a nação, e assim foi seguindo a nação de Israel, o povo judeu, de fato era a raça eleita que Deus havia escolhido. Mas o objetivo dessa nação que Deus trouxe à terra e a sua escolha é para que se cumprisse a sua palavra e viesse o Messias, que é Jesus o Cristo. Esse é o objetivo de Israel, pois Israel perdeu aquilo que Deus havia dado para eles, a referência para todas as nações, de uma nação que cria em um Deus santo, justo e fiel. Isso deveria ser impacto para todas as nações que os cercavam, porque todas as nações tinham seus deuses, mas Israel tinha apenas um Deus, único Deus verdadeiro. Mas Israel perdeu isso, abriu mão disso e foi para o cativeiro babilônico. Durante 70 anos, Deus os resgatou de lá, trouxe de volta para a sua terra. Foi dominado pelos gregos, depois pelos romanos, colonizado pelos romanos. Viveu essa realidade. Para que isso? Para que se cumprisse o plano de Deus. E do judeu veio Jesus, o Cristo, o Messias. E dali, Jesus, ele mudou a realidade, fazendo com que não mais de uma nação, não mais de um sangue de Abraão, não mais de uma descendência judaica seria santo, mas agora todos aqueles que crescem em Jesus, o Filho de Deus, se rendessem a Ele, crescem de todo o coração, o aceitassem, esses se tornariam agora a nação santa e eleita de Deus. Aleluia! Então essa é a resposta plena, essa é a resposta única, e que Paulo mostra para Pedro. Realmente viemos da nação santa, Israel, mas isso se perdeu e Cristo chegou, Cristo foi estabelecido. Por isso ele declara: somente em Cristo é necessário, é possível a justificação. Fora dele não há justificação, porque aqueles que se apoiam na lei estão debaixo da maldição. É o que Paulo diz em Gálatas 3, verso 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Essa é a realidade da maldição. Mas Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz reinou através de Cristo. A justificação veio através de Cristo. Por isso, em Cristo, somos livres. Os judeus precisam de salvação. Os judeus precisam se render a Cristo. Os judeus precisam reconhecer
e ele vai mostrar claramente que não só os judeus, mas que todas as pessoas da terra, todos precisam. Se os judeus, que era a nação que veio, nação santa, eles precisavam se render a Cristo, como ele diz, nós não somos pecadores como os gentios, mas mesmo nós precisamos de Cristo, precisamos reconhecer Cristo. Se os judeus que precisam de Cristo, imagine todas as pessoas da terra, todas as nações. Por isso, todos precisam se render a Cristo, todos precisam se entregar a Cristo, todos precisam de Cristo para serem justificados por Deus. Essa é a realidade que Paulo apresenta. Fundamento da fé está no Evangelho. Fundamento da fé está em somente Cristo. Assim, ele mostra claramente, ponto 3, como nós devemos viver para Deus. Aqueles que se apoiam em outras coisas contrárias, jamais conseguirão viver para Deus. Aqueles que se apoiam em coisas que são contrárias ao Evangelho, jamais viverão para Deus. Estão em uma ilusão. Estão vivendo algo totalmente contrário, achando que estão se apoiando em Deus, mas estão perdidos. E é o que Paulo apresenta aqui na porção final desse capítulo 2. Ele vai nos mostrar algumas coisas importantes. 5 coisas são fundamentais para essa vida em Deus. Primeiro, é entender que Cristo é suficiente. No versículo 17 ele diz: Se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo nenhum. Paulo está mostrando que, buscando a justificação em Cristo, nós ainda estamos no pecado? Cristo, ele então é o ministro do pecado? Ou seja, se nós estamos buscando justificação em Cristo, nós precisamos então de outras coisas para que nós não estejamos no pecado? Aqui ele está mostrando claramente que está argumentando, você está dizendo que você é justificado por Cristo, mas você vai estar no pecado? Ou seja, para que você não esteja no pecado, você precisa da lei para se associar a Cristo e não estar no pecado? É o que Paulo diz: de maneira nenhuma, de forma nenhuma. Cristo é suficiente. O Evangelho é suficiente. Justificado em Cristo, torna-se completamente livre do pecado, livre da maldição do pecado, livre da escravidão do pecado, livre da prisão do pecado, livre das algemas do pecado, completamente livre. Cristo é suficiente para nós. Para viver essa vida em Deus, é preciso não viver na base da lei, não está fundamentado na lei. No verso 18 ele diz: se reconstruo o que eu destruí, provo que sou transgressor, provo que transgredi, não a lei estabelecida em Moisés, mas a lei do Evangelho. Se reconstrua aquilo que eu destruí, aquilo que eu vi que não presta, que não vai mudar a vida, que não vai transformar, que não vai mudar a condição em que o ser humano vive. Se eu reconstruo isso, eu me torno um transgressor, um perdido, alguém que desobedeceu a lei de Deus, a lei para a salvação que está no Evangelho. Assim, é não viver debaixo dessa ordem da lei, mas viver somente em Cristo. Então, são fundamentos que são trazidos, fundamentos que são estabelecidos e que não trazem resposta. A pessoa vive de uma realidade, não tem nenhuma segurança espiritual, segurança para a salvação. Ela entrega a vida a Cristo, mas ela acha que isso não é suficiente, quer voltar a essas outras coisas que havia abandonado e que havia deixado de mão, quer retornar a essas coisas. Isso é completamente maligno e perverso e vai levar à destruição. Eu tenho que entender claramente que eu preciso viver sem essas coisas e viver somente em Cristo. Terceira coisa importante, preciso morrer plenamente. Morrer, como Paulo diz, morrer para a lei, morrer para as coisas contrárias. Versículo 19, é o que ele declara: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. É impossível viver para Deus se eu não morrer de fato para as coisas
que são contrárias ao Evangelho. Aqui no caso ele está falando da lei. Se você ainda vive no padrão da lei, ainda vive subordinando-se à lei, você jamais vai viver para Deus, vai viver em Deus, vai ter segurança de que Deus está com você. Você precisa morrer claramente. É o que ele diz, é o que Jesus declara. Se eu não morrer, eu não posso ter a resposta. É preciso carregar a cruz, é preciso morrer para desfrutar do Evangelho, que Cristo é suficiente. E também é preciso viver claramente Cristo no meu coração, no meu interior. E Paulo fala o versículo clássico, o versículo conhecido, acho que por todos os cristãos, o versículo extraordinário que ele apresenta, que é o versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Louvado seja Deus. Como eu posso viver para Deus? Como eu posso viver, ter uma vida em Deus, se Cristo viver em mim? Se Cristo viver claramente em mim, e você não viver mais a sua vida própria, não ser mais você quem vive, não ser mais você quem dita, mas é Cristo vivendo em você. Para isso você tem que ser crucificado com Cristo e declarar claramente, ter essa segurança plena, que quando Cristo vive de fato em nós, nós vemos a glória de Deus e desfrutamos da glória de Deus e podemos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. E por fim ele diz, eu tenho que desfrutar da graça de Deus. É o versículo 21, do qual ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Se a justiça vem pela lei, não adianta Cristo. Cristo foi um blefe, Cristo foi uma farsa, não adiantou nada se a justiça vem pela lei. Por isso que ele diz, eu não anulo a graça de Deus. Ela é verdadeira, ela é autêntica, ela é a resposta. Essa é a obra gloriosa que Deus estabeleceu para trazer paz ao meu coração, para trazer alegria à minha vida, para trazer segurança ao meu espírito, para me dar a redenção. Essa graça de Deus é o que Paulo explica tudo isso detalhadamente a Pedro e aquela igreja da Galácia, para que eles não ficassem escravizados por ensinamentos contrários, independente do quem traga, independente de quem ensine, por mais que tenha uma aparência de Deus, de Jesus. Hoje tudo é assim, quando diz Deus na frente, a pessoa aceita logo. Quando diz Jesus, a pessoa aceita, não é de Deus, é Jesus, mas por trás está uma doutrina de demônio. Está a doutrina das trevas. Esse povo que veio introduzindo esse ensinamento na igreja, ele não veio trazendo, aqui é um ensino de Satanás, ele não. Eles vieram trazendo, creio em Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, é o único Salvador, sem Ele não há vida eterna. Mas também temos que guardar a lei, temos que guardar o sábado, temos que guardar a nossa dieta, temos que rejeitar algumas comidas, temos que guardar esses preceitos e temos que circuncidar os nossos filhos, senão nós não teremos a resposta da vida eterna. Eles vêm trazendo que creem em Jesus, creem em Deus, tudo mais, mas por trás está um veneno, está uma erva daninha e destrói a fé, a vida espiritual e destrói a igreja. Por isso Paulo trouxe essa cura, Paulo trouxe essa vacina, que é a cura verdadeira. Cristo é suficiente, justificado só pela fé em Cristo, a graça que nos basta. Em Cristo nós temos tudo o que precisa, porque na cruz Ele resolveu tudo, cumpriu todas as coisas. Ele é a resposta absoluta para a nossa vida. Sem Ele nós não temos nada e não fazemos nada. Por isso, para o homem judeu, só Cristo pode justificar, e para nós, para todo o povo da terra, só Cristo pode justificar, só Cristo pode mudar a vida, só Cristo pode
pode transformar, só Cristo pode libertar, só Cristo pode curar, só Cristo pode quebrar as cadeias de Satanás, só Cristo pode dar paz verdadeira, só Cristo pode dar alegria, e só Cristo pode fazer a igreja reinar no céu. Somente Cristo. Por isso, irmãos, que essa mensagem seja uma vacina para a nossa vida de fé, para a nossa vida espiritual. A justiça de Deus é o Evangelho. Esse Evangelho apresenta claramente que Cristo é a solução. Se você tem a segurança em Cristo, você tem a resposta na sua vida. Você tem alegria no seu coração. Tudo está em Cristo. Assim Paulo mostrou claramente, ninguém está sobre o Evangelho, ninguém está acima do Evangelho, todos estão debaixo do Evangelho, subordinados ao Evangelho. Os judeus precisam de salvação, e não somente eles, mas todas as pessoas da terra precisam receber a Cristo para serem justificados. E para ter uma vida de fé, uma vida de fato que anda com Deus, tem que morrer para as coisas antigas e ter Cristo vivendo realmente no coração. Desfrutar dessa segurança plena é a chave para uma vida de sucesso, uma vida vitoriosa, e nessa condição cumprir o plano de Deus, estabelecendo esta cura, pois muitos falsários e muitos campos que estão perdidos e em trevas, e por isso Deus levanta a igreja para que entenda claramente o Evangelho correto e possam ir aos campos, estabelecer este ensinamento, este Evangelho, ensinar as pessoas qual é a resposta que elas precisam, qual é a cura que elas precisam, ensinar as pessoas que existe só um caminho e que esse caminho não precisa e não depende de mais nada. Esse único caminho é suficiente para justificar completamente o ser humano da sua conduta perversa, da sua conduta má. Amém? Vamos orar. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, te damos toda a glória e todo louvor e adoração. Ó Deus, pelo teu Evangelho, possamos, ó Pai, viver e andar. Tivemos a tua palavra nessa noite, ó Deus, que é a força para a nossa alma e restauração para o nosso espírito. Que através do entendimento da palavra possamos desfrutar desta segurança plena. E como Paulo teve esta coragem de não se submeter a autoridades e a ensinamentos contrários, e também teve a postura firme de orientar Pedro, de adverti-lo na sua conduta contrária, independente do título que Pedro teve. Assim ele se portou, Deus, de forma autêntica no Evangelho. Que assim possamos desfrutar dessa segurança, dessa liberdade plena, dessa liberdade real, dessa paz que está em somente o Evangelho. E com esse Evangelho, Pai, possamos ter o discernimento de não cair em escravidão, de não cair em algemas, de não cair em ensinamentos falsos e coisas perniciosas, mas como Paulo possamos ter essa coragem dentro do Evangelho para rejeitar e para Pai, falar contra essas coisas que são contrárias ao que o Senhor estabeleceu. Assim, ó Deus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, coloca a Tua igreja em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, esse Evangelho que justificou a todos nós em Cristo, é o Evangelho que nos traz a cura verdadeira, é o Evangelho que quebra as algemas das trevas, é o Evangelho que traz a restauração para a nossa alma, é o Evangelho, Pai, que traz a restauração para o nosso corpo, é o Evangelho que guarda a nossa mente e guarda o nosso coração das astutas ciladas do diabo e da pressão desse mundo de trevas, é o Evangelho que faz a paz reinar em nossa alma e nossa vida, a paz autêntica. Que assim, ó Pai, seja derramado sobre a Tua igreja essa ação poderosa do Teu Evangelho, e que todos possam ter essa confiança e essa segurança em somente Cristo e em somente o reino de Deus. Assim nós te damos graças em oração, em nome de Jesus.
Amém? Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus.